Pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, como combinado, hoje a aula seria para correção dos exercícios que eu tinha passado para vocês sobre o uso dos porquês e o uso da crase, correto? Então vamos dar continuidade. A gente vai começar resolvendo primeiro os exercícios relativos aos porquês. Antes da gente ir direto para os exercícios, vamos relembrar um pouquinho o que eu tinha passado para vocês sobre o uso correto dos porquês. Qual que era a diferença de cada um, onde que cada um era usado, qual o sentido, né? Então vamos lá. O primeiro porquê é o porquê separado e sem acento. Ele é usado para perguntas diretas ou perguntas indiretas. Vocês lembram o que eu falei sobre pergunta direta ou indireta? As perguntas diretas, elas vão ser aquelas que vai ter o ponto de interrogação na frase. Então, é bem fácil de conseguir identificar. Sempre que tiver um ponto de interrogação e esse porquê não tiver grudadinho ali no ponto, no final da frase, ele geralmente vier ali no começo da frase, onde é mais comum que ele apareça, a gente vai ter uma pergunta direta. E a gente vai ter também as perguntas indiretas, que são aquelas que também são perguntas, mas elas não têm o ponto de interrogação. Eu dei vários exemplos na aula passada e, enfim, vai se tratar de uma pergunta, mas não vai ter o ponto de interrogação. Esse porquê ele vai ter o significado de por qual motivo ou por qual razão e a sua flexão para o plural, que seria pelas quais, né? O que seria esse significado de por qual motivo? Bom, se a gente puder trocar ele por essa expressão, né, por qual motivo ou por qual razão, e ele se encaixar, der sentido na frase, então a gente vai saber que se trata do porquê separado e sem acento, tá? É sempre bom a gente recordar essas substituições, tá, gente? Analisar o sentido da frase, porque isso ajuda muito na hora da gente escolher qual que é o porquê que se encaixa ali no contexto. E aqui eu coloquei para vocês o exemplo, né? Por que queria falar comigo hoje de manhã? Aqui a gente tem a pergunta direta. Não entendi por que queria falar comigo hoje de manhã. Aqui a gente tem a pergunta indireta. E aqui a gente tem o terceiro exemplo, que é este é o rapaz por que me apaixonei, que seria o sentido de pelo qual, tá? Este é o rapaz pelo qual me apaixonei. A gente vai ter o segundo tipo de porquê, que seria o porquê junto e sem acento. Ele é usado em frases explicativas, quando a gente vai tratar de um assunto de causa. A causa disso foi tal coisa. Desse modo, ele vai ter o significado de pois. Então, quando a gente puder substituir por pois, a gente vai estar usando o porquê junto e sem acento. Como exemplo, eu coloquei aqui, não quis comer chocolate porque estava de dieta. Não quis comer chocolate, pois estava de dieta. A gente vai ter também o porquê separado e com acento, que vai ser quando tiver perguntas, e ele também vai assumir aquele significado de por qual motivo, porém, ele vai vir no final da frase, vai vir grudado no ponto de interrogação, tá? Então, aqui, ó, eu coloquei como exemplo, não me cumprimentou na faculdade por quê? Então, vocês veem ali que o ponto de interrogação tá grudadinho ali, ó, nele. Então, por isso, a gente vai colocar o acento. E por último, a gente tem o porquê junto e com acento, que na verdade ele vai virar um substantivo, porque ele sempre vai vir acompanhado de um artigo. Então, assim, quando tiver um artigo, por exemplo, o porquê, um porquê, ele sempre vai se tornar um substantivo. Ele se tornando um substantivo, ele vai vir acompanhado do acento e vai ser escrito junto, tá? Aqui como exemplo, ó, nunca foi entendido o porquê de tanta desavença. A gente vê o artigo ali, o, antecedendo.
Na vida, algumas coisas acontecem sem ter um porquê. Esse um também é um artigo que faz com que ele vire um substantivo, sendo escrito dessa forma. Certinho, pessoal? Então, isso era o que tinha para recordar sobre o uso dos porquês. Pessoal, então agora a gente vai começar a resolver as atividades. Essas atividades são aqueles questionários que eu passei para vocês. Um questionário sobre o uso dos porquês e um questionário sobre crase. Então, o primeiro exercício, a gente tem que completar ali, ó, 3 lacunas com 3 porquês diferentes, né? Então, a gente tem ali, por que você não resolveu todas as questões da prova? Creio que é porque você não sabe o porquê das regras. Então, vamos tentar adivinhar ali, né? Encaixar e descobrir qual que a gente vai usar em cada situação. Trouxe para vocês, primeiro, a frase completa. E aí, depois, eu fui separando ela para a gente poder adivinhar ali, né? Completar e resolver qual que se encaixa melhor e o porquê, né? Disso. Bom, então vamos lá. Por que você não resolveu todas as questões da prova? Esse primeiro porquê, ele é uma pergunta, não é? Olha ali a interrogação. Se ele é uma pergunta direta e ele não está colado no ponto de interrogação, ele vai ser escrito separado e sem acento. E a gente pode substituir também ali por qual razão e ver que dá total sentido para a frase. No outro caso, a gente tem aqui, ó, creio que é porque você não sabe o porquê das regras. Esse primeiro porquê, a gente percebe que é uma justificativa, porque está respondendo a outra pergunta. Por que você não resolveu todas as questões? Creio que é porque você não sabe. Então, tá justificando, tá fazendo uma explicação, dando a causa para aquilo. Quando a gente tem essa explicação, a gente escreve o porquê junto e sem acento. E pode ser substituído por pois também. E ali a gente tem o outro porquê, que ele está vindo acompanhado do artigo. Sempre que vem acompanhado do artigo, a gente escreve ele junto e com acento, porque ele se torna um substantivo. Dessa forma, então, a gente tem porquê separado e sem acento, porquê junto e sem acento, e o porquê junto e com acento. Visto isso, qual que seria a alternativa, então, que se encaixaria para a resposta correta? Aqui a gente tem que, de acordo com o que a gente resolveu, a alternativa A apresenta a resposta correta. Tudo certo? Então, vamos para o próximo. Exercício de número 2. Aqui a gente também vai ter 2 lacunas para completar com a forma correta, de acordo com o sentido, né, da frase. Então, vamos lá. A razão por que se premiou Pamuk é clara, mas sempre haverá quem pergunte por que não foi outro o premiado. Aqui a gente tem as alternativas A, B, C, D e E, cada uma contendo 2 tipos diferentes de porquês, né, que se encaixariam ali na frase. Então, vamos resolver para ver qual que seria a resposta correta. Bom, ali a gente tem a frase completa, né, com as 2 lacunas, que eu novamente fragmentei para a gente poder entender qual que seria o correto em cada trechinho ali. A razão por que se premiou Pamuk é clara. Nesse caso, se a gente substituir esse porquê por pela qual, a gente vê que se encaixa. Ó, a razão pela qual se premiou Pamuk é clara. Então, dessa forma, a gente vai ter o porquê separado e sem acento. Na outra parte, a gente tem o seguinte trecho. Mas sempre haverá quem pergunte por que não foi outro o premiado. Esse outro porquê também assume essa escrita separado e sem acento, já que ele pode ser substituído por qual razão. Olha, mas sempre haverá quem pergunte por qual razão não foi outro o premiado. Viram que dá sentido para a frase? Então, a gente vai estar optando por uma resposta que tenha esse porquê separado e sem acento, tanto em uma frase, ali em um trecho, quanto no outro, tá? Dessa forma, a alternativa
que tem os dois porquês separado e sem acento é a alternativa A. Exercício número 3. A alternativa errada quanto ao emprego do porquê é: alternativa A, não revelou o motivo porque não foi ao trabalho. Alternativa B, estavam ansiosos porque o dia já havia amanhecido. Alternativa C, não acordou no horário certo porque esqueceu de programar o despertador. Alternativa D, ele não veio porque estava doente. E alternativa E, porque houve um engarrafamento e chegou atrasado ao colégio. Então, vamos analisar cada uma das frases para ver onde que está o erro no uso do porquê e ver qual que é a resposta certa. Ok, para vocês, as 5 frases para a gente analisar, tá? Então, na primeira a gente tem, não revelou o motivo porque não foi ao trabalho. Esse porquê ele está escrito separado e sem acento. Se a gente substitui ele por qual razão, ele não se encaixa muito bem, fica meio sem sentido, ó. Não revelou o motivo por qual razão não foi ao trabalho. Ali eu até coloquei que era o significado de por qual razão, mas é o que me confundi, tá, gente? Eu vou disponibilizar para vocês o arquivo em PDF corrigido, esse errinho que eu tive aqui. Mas, na verdade, ele tem o significado de pelo qual. Se a gente substitui esse porquê por pelo qual, a gente percebe que se encaixa de forma melhor. Não revelou o motivo pelo qual não foi ao trabalho. Só que, tanto no sentido de por qual razão e pelo qual, né, que são sentidos diferentes, é a mesma escrita, é a mesma grafia desse porquê. Então, de todo modo, essa frase vai estar escrita de forma correta, tá? Na segunda, a gente tem: estavam ansiosos porque o dia já havia amanhecido. É o porquê junto e sem acento. Esse porquê vai ter o significado de pois. Lembra que ele é uma explicação? Então, ele também está escrito de forma correta. Na terceira frase, a gente tem o porquê junto e sem acento. Da mesma forma, não acordou no horário certo porque esqueceu de programar o despertador. Esse porquê também tem o significado de pois, porque se trata de uma explicação. Na quarta frase, a gente tem o porquê separado e sem acento, que ele é usado, né, igual a gente justificou a primeira alternativa, em situações de perguntas diretas ou indiretas, ou em casos de conseguir substituir por qual razão ou pelo qual, pela qual e suas flexões no plural. Enfim, e aqui você percebe que ele está no sentido de uma explicação. Então, o porquê no sentido de explicação, ele é escrito junto e sem acento, assim como na frase que está acima. Então, aqui a gente tem o uso incorreto do porquê. E na última frase, a gente tem ele escrito junto e sem acento, porque também se trata de uma explicação. Ele também assume o sentido de pois. Porque houve um engarrafamento, chegou atrasado ao colégio. A forma alternativa correta é a alternativa D, porque está escrito de forma errada. Ele não veio porque estava doente, deveria ser junto e sem acento. Número 4. Explique o motivo da utilização dos porquês neste trecho. Estou cansada, porque trabalho o dia inteiro. Além disso, não gosto de shows ao vivo e todos sabem o porquê. Quando a gente vê uma questão desse tamanho, a gente assusta um pouco, né? Dá um pouquinho de preguiça. Mas é super simples. Se a gente faz desse método que eu estou explicando, desmembrando a frase, entendendo o que levou àquela escolha, daquele tipo de porquê, aquela escrita, a gente consegue responder, que né, a gente consegue justificar a nossa escolha. Então, vamos lá. Eu nem vou ler as alternativas, porque é mais fácil a gente resolver para depois ler e ver o que se encaixa melhor, tá bom? Então, vamos resolver aqui, ó. A frase que a gente tem que analisar é a seguinte: estou cansada porque trabalho o dia inteiro. Além disso, não gosto de shows ao vivo e todos sabem o porquê. Então, vamos lá. A gente tem 2 porquês na frase. Vamos analisar o primeiro trechinho ali, ó. Ele vem escrito junto
e sem acento. Nesse caso, ele trata de uma explicação. Estou cansada, pois trabalho o dia inteiro. É a razão de se estar cansado. O segundo porquê, ele está vindo ali no finalzinho da frase. E ele vem acompanhado do artigo. Quando ele vem acompanhado do artigo, ele se torna um substantivo, lembram? Então, baseado nisso, a gente já tem a nossa resposta. No primeiro caso, trata-se de uma explicação. E no segundo caso, trata-se de um substantivo. E agora a gente vai procurar lá qual que é a resposta que se encaixa nisso. Alternativa A. Os dois porquês são utilizados aqui para trazer a explicação para o cansaço. Tá errado, porque só a primeira se trata de uma explicação, a segunda não é uma explicação. Vamos para a letra B. A primeira forma indica a explicação para o sujeito estar cansado, tendo o valor de pois. Lembra o significado de pois? A segunda é um substantivo, a qual indica que o sujeito não gosta de shows ao vivo e que todos sabem disso, podendo ser substituído por motivo. Então, aqui a gente já tem a resposta certa. Primeira é uma explicação, segunda é um substantivo. Número 5. Indique qual é a frase cujo uso do porquê está correto. Letra A. Ontem fomos à praia porque fazia sol. Letra B. Porque recebi ontem, fui ao mercado fazer compras. Letra C. Fernanda não foi trabalhar hoje porque está doente. Letra D. Mudei de canal porque quis. Letra E. O paciente não entendeu o porquê de tanta preocupação. Então, vamos resolver. Aqui, pessoal, novamente, eu peguei frase por frase para poder ver onde que está o erro de cada uma ou onde que está o acerto. Ontem fomos à praia porque fazia sol. Essa frase, a gente tem uma explicação. O motivo, né? A razão, a causa que fez ir à praia, que era porque fazia sol. Nesse caso de explicação, a gente deveria ter o porquê junto, porém sem acento. Então, ela está errada. A segunda frase é o porquê separado e sem acento. Mas vamos ver se ela está certa? Porque recebi ontem, fui ao mercado fazer compras. Na verdade, ela também está errada. Porque também é uma explicação. E quando é explicação, a gente escreve junto e não separado. Terceira, Fernanda não foi trabalhar hoje porque está doente. Aqui a gente percebe que está certo, porque também é uma explicação e foi escrito junto e sem acento. Então tá correto. Quarta frase, mudei de canal porque quis. Nesse caso também tá errado, porque também deveria vir escrito junto e sem acento, porque também é uma explicação. Na última frase, o paciente não entendeu o porquê de tanta preocupação. Já que tem um artigo, deveria ser escrito junto e com acento, porque se torna um substantivo. Sendo assim, a alternativa correta é a alternativa C. Fernanda não foi trabalhar hoje porque, junto e sem acento, está doente. Sentido de pois, explicação. Exercício de número 6, a gente tem duas frases, frase número 1 e número 2. E aí, depois ele vai pedir para que a gente analise ali qual que tá certa, se as duas estão certas, se as duas estão erradas, enfim. Então, vamos lá. Primeira frase. Não compreendemos o porquê de tanto drama. Segunda frase. As ruas, por que ando, carregam histórias da cidade. Então, vamos resolver aqui. Não compreendemos o porquê de tanto drama. Quando vier o artigo antecedendo ali, a gente vai ter o porquê junto e com acento, porque ele vira um substantivo. Então, está escrito de forma errada, porque ele não tem o acento. Segunda frase, as ruas por que ando carregam histórias da cidade. Esse porquê separado e sem acento, ele pode assumir o significado de pelas quais, lembram? Pelo qual, pelas quais e pela qual. Então, se a gente substituir, fica: as ruas pelas quais ando
carregam histórias da cidade. E a gente vê que se encaixa corretamente. Então, dessa forma, a alternativa 1 está incorreta e a alternativa 2 está correta. Então, desse modo, a alternativa certa ali é a alternativa C, em que diz que somente o item 2 está correto. O 7, assinale a alternativa correta quanto ao uso de porquê, junto e sem acento, porquê junto e com acento, porquê separado sem acento e o porquê separado e com acento. Letra A. Não saiu porque chovia. Letra B. Não sei porque brigamos. Letra C. Respondi porque tinha certeza. Letra D. Por que você não correu? Então, vamos ver cada uma delas e se estão escritas de forma correta ou não. Saiu porque chovia. Aqui vai estar escrito de forma errada, porque trata-se de uma frase explicativa. E quando é uma frase explicativa, a gente tem o porquê junto e sem acento. Não sei por que brigamos. Aqui a gente vê que está correto, porque trata-se de uma pergunta indireta e que a gente também consegue substituir por qual razão. Não sei por qual razão brigamos. Então, essa segunda está correta. Mas vamos ver as outras, ó. Respondi porque tinha certeza. Aqui está errado, porque seria o porquê junto e sem acento, porque também é uma explicação. E por último, a gente tem porquê junto e sem acento, mas também está errada, porque trata-se de uma pergunta direta. Por que você não correu? Então, a nossa alternativa certa é a alternativa B. Não sei por que brigamos. Exercício número 8. Assinale a frase gramaticalmente correta. Letra A. Não sei por que discutimos. Letra B. Ele não veio porque estava doente. Letra C. Mas por que não veio ontem? Letra D. Não respondi porque não sabia. E letra E. Eis o porquê da minha viagem. Então, vamos analisar uma por uma. Não sei por que discutimos. Aqui a gente percebe que está certo. Por quê? Porque ela tem um significado de por qual razão. Não sei por qual razão discutimos. Desse modo, se escreve separado e sem acento. Ele não veio porque estava doente. Aqui está errado, porque deveria ser escrito junto e sem acento, que é uma frase explicativa, tem um significado de pois. Mas por que não veio ontem? Trata-se de uma pergunta direta ao ponto de interrogação ali, então deveria ter vindo escrito separado e sem acento. Tá errado também. Não respondi porque não sabia. Trata-se também de uma frase explicativa que não deveria ter vindo acentuada ali o porquê. Eis o porquê da minha viagem. Também está escrito de forma errada, porque sempre que tiver o artigo ali antecedendo, vai se tornar um substantivo e vai vir com acento. Então, a alternativa correta, alternativa A. Não sei por que discutimos. Número 9. A gente percebe ali que tem 4 lacunas também, que eles querem que a gente preencha de acordo com o uso correto dos porquês. E aí eles dão as alternativas que completam essas lacunas. O chefe perguntou-lhe por que chegar atrasado, já antevendo a explicação de sempre. Porque o trem não cumpriu o horário, porque o trânsito estava muito lento, e os engarrafamentos por que passara eram infindáveis. Então, vamos separar, né, aqui esse trechinho e ver onde que se encaixa cada tipo de porquê. O chefe perguntou-lhe por que chegar atrasado. Aqui a gente tem uma pergunta indireta, porque não tem a presença ali do ponto de interrogação, mas é uma pergunta. Se a gente substituir, a gente vê que se encaixa ali por qual razão. Então, deve vir escrito separado e sem acento. Segundo, por que o trem não cumpriu o horário? É uma justificativa. Então, quando tem essa justificativa, essa explicação e assume o sentido de pois, a gente vai escrever junto e sem acento. Porque o trânsito estava muito lento. Também é uma explicação, também vai vir escrito junto e sem acento. E por último, porque passara eram infindáveis. Os engarrafamentos porque passara eram infindáveis. Aqui a gente tem o sentido de pelos quais.
Os engarrafamentos pelos quais passara eram infindáveis. Desse modo, é escrito separado, sem acento. Agora a gente volta e percebe que a alternativa que contém esses 4 tipos de porquês na ordem correta. Então, número 10. Qual é a frase que está escrita incorretamente? Letra A. Por que você não me ajudou ontem? Letra B. Diga-me o porquê de você não ter me ajudado ontem. Letra C. Nunca saberei porque você não me deu aquele jogo. Letra D. Ele era gordo porque só comia doce. Letra E. Porque era gordo, ninguém acreditava que emagreceria. Então, novamente, coloquei frase por frase para a gente ir analisando. Por que você não me ajudou ontem? Aqui tem uma pergunta direta, então a gente escreve porquê separado, sem acento, tá correto. Diga-me o porquê de você não ter me ajudado ontem. Também tá correto, porque tem o artigo e ele se torna um substantivo, sendo escrito junto e com acento. Nunca saberei porque você não me deu aquele jogo. Aqui a gente vai ver o erro, porque na verdade deveria ser escrito separado e sem acento, já que ele assume o significado de por qual razão. Nunca saberei por qual razão você não me deu aquele jogo. Ele era gordo porque só comia doce. Aqui tá correto porque é uma frase explicativa. Porque era gordo, ninguém acreditava que emagreceria. Também é uma frase explicativa. Desse modo, a alternativa correta é a alternativa C. Nunca saberei porque você não me deu aquele jogo. Bom, pessoal, eu vou fragmentar a correção dos exercícios de uso dos porquês e depois vou postar outro vídeo com os exercícios do uso da crase. Então, esse é o primeiro vídeo. Eu espero que as dúvidas que vocês pudessem ter tido durante a realização dessas atividades possam ter sido melhor esclarecidas agora. É normal ficar com dúvida. E, por favor, me procurem sempre que houver alguma dúvida, sempre que houver alguma sugestão, sempre que algo não ficar claro, porque aí a gente consegue trabalhar melhor e esclarecer e eu posso ajudar vocês, tá bom? Obrigada